Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família, e que a palavra de Deus possa orientá-lo em todos os momentos da sua vida. Irmãos, vivemos uma situação em que famílias estão conturbadas, perturbadas, em que o convívio já não é mais agradável. Há uma desarmonia total entre o marido, a esposa, os pais e os filhos. Parece que a situação só piora. Parece que o que deveria ser um lugar de refúgio, de bem-estar, de tranquilidade, de amor, tem se tornado um campo de guerra, onde as pessoas começam a detestar aqueles que estão ao seu redor. A família tem sido vista como um campo de batalhas. Os filhos dizendo que os pais não lhes dão liberdade suficiente. Os pais vendo seus filhos respondendo e sendo totalmente malcriados para com eles. O marido se aborrecendo com a sua esposa e a esposa também com o seu marido. E parece que todos eles perdem o foco, que é servir a Deus verdadeiramente. Parece que o amor a Deus já não mais controla o convívio familiar. E é por isso que eu vou ler esse texto de Efésios, capítulo 4, o verso 1 ao 3, e ver alguns princípios que Deus coloca para que nós sigamos como eleitos do Senhor. E que esses princípios transformem a sua vida e a vida da sua família. Vamos ler. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nesse texto, o apóstolo Paulo roga aos Efésios para que eles andem de modo digno da vocação a que foram chamados. O que ele está dizendo é que eles deveriam andar do modo como crentes verdadeiros devem andar, como cristãos devem viver. O apóstolo Paulo falando que um modo digno é viver como Cristo andou, fazer a vontade de Cristo, obedecer assim como Cristo obedeceu. E eu acho importante esse modo de andar, principalmente quando nós tratamos sobre família. Nós vimos no começo, talvez, que famílias formam de suas casas um campo de batalha. Talvez a sua casa, pela graça de Deus, esteja bem. Mas se você não seguir o que as recomendações que Paulo dá, que a Bíblia dá, se você não andar segundo o que a palavra de Deus ensina, você também poderá passar por grandes problemas em sua casa, no seu lar. Por isso é importante que nós, crentes em Cristo, andemos de modo digno da nossa vocação. Andemos como verdadeiros crentes. Vivamos isto. Andar como crentes não é somente na aparência externa, mas é no coração. É a vida inteira. É fazer a vontade de Deus, mesmo quando não somos cobrados para fazê-la. É fazer a vontade de Deus, mesmo quando as pessoas não estão nos olhando. É fazer e amar a palavra de Deus. É ter uma busca constante por fazer
aquilo que agrada a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Este é o modo digno de andar na nossa vocação. É seguir o exemplo de Cristo em todas as coisas. E o apóstolo Paulo, ele segue com uma lista enumerando aquilo que nós devemos fazer e aquilo que de fato Cristo fez quando esteve aqui na terra. E uma das coisas que aquilo que nós observamos está lá no verso 2, que diz: o modo digno da nossa vocação, que é o nosso andar, que é com toda a humildade, mansidão, longanimidade. Eu fico imaginando como seria melhor se na nossa família nós agíssemos com humildade, com respeito uns para com os outros, principalmente respeitando aqueles que conhecem mais do que nós. Já é difícil nós querermos aceitar que alguém saiba mais do que nós. Os filhos olham para os pais muitas vezes e dizem: esse velho não sabe nada. O que ele está sabendo da vida? O que ele sabe? O que ele conhece da vida? Mal sabe o filho que nós já passamos pelas experiências que eles passaram, que nós já entendemos o mundo de uma forma muito melhor do que eles conhecem. Na verdade, aquilo que eles estão começando a descobrir agora, nós já sabemos. Já passamos talvez por aquilo que eles passaram. Muitas vezes nos frustramos e queremos que agora eles não se frustrem, que eles não se percam, assim como talvez nós nos perdemos, ou nós perecemos, ou nós passamos por dificuldades. Talvez queremos livrá-los. Se os filhos fossem mais humildes, poderiam entender e andar num caminho bem melhor, bem mais excelente do que nós andamos. Os pais também devem ser humildes para reconhecer que muitas vezes erram na trajetória, no ensino, na educação de seus filhos. E poderiam ser humildes de se desculparem, de conversar com eles, de mudar a postura quando às vezes não está correta. Observamos o texto falando sobre mansidão. Às vezes, a casa se torna em pé de guerra, está em pé de guerra, porque não há mansidão. Uma simples conversa, um simples mal-entendido causa um transtorno muito grande. As pessoas querem brigar e gritar e agem de maneiras ridículas, porque não conseguem controlar-se, porque não conseguem ter mansidão. Mansidão que também é um fruto do Espírito. Não conseguem ter longanimidade, que é paciência. Talvez qualquer motivo, qualquer coisa, é motivo para gritar, para chutar, para quebrar. Pai, mãe, tenha mansidão. Filhos, sejam mansos. Sejam pacientes. Controlem-se. Porque esta é a forma de andar digna da vocação que fomos chamados. Observamos no verso de número 2 dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar-se. Suportar. Eu consigo observar aqui dois sentidos. Suportar no sentido de ser o suporte, de sustentar, de não deixar cair, de manter em pé, suportando-vos uns aos outros, suportar em amor. Se você está segurando algo e algo está pendendo e você está vendo que está difícil, você suporta, mantém. E suportar no tipo de aguentar. Aguente também. Talvez você não está aguentando mais, mas suporte, mantenha-se firme, não desista. Porque vai desistir daquilo que é o mais importante para você, a sua família, o seu lar, a sua casa. Não desista dele, suporte. Mantenha-se em pé.
Aguente a dor, aguente a adversidade. Lute por aqueles que você ama, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós vemos que alguns casais se separam porque dizem que o amor acabou. Mas o amor não acaba. O que às vezes acaba é a ilusão, é o encantamento. Mas o amor permanece. O amor verdadeiro permanece. Às vezes, nunca houve amor. Houve sempre a ilusão, houve sempre a expectativa, mas não, de fato, o verdadeiro amor. O amor, ele entrega-se. O amor é algo que você dá, sem esperar retorno. O amor verdadeiro é quando nós podemos fazer algo, mesmo quando nós não recebemos algo em troca. Esse é o amor. Esse é o amor verdadeiro. Um amor que não espera recompensas. Nós vemos muitas pessoas que dedicam a sua vida a cuidar daquelas pessoas que têm necessidades, dificuldades, e fazem isso por amor. Às vezes não recebem nada em troca. Pelo contrário, ainda são criticadas, são zombadas, mas permanecem. Por quê? Porque amam. O amor é um trabalho constante em prol do outro, em prol da pessoa amada. E hoje as pessoas pensam que amor é uma moeda de troca. O amor não é moeda de troca. Eu não preciso receber amor para dar amor. Eu apenas dou amor. E é isso que nós devemos fazer. Muitas vezes na sua casa, você pensa que a pessoa ao seu lado não está importante com você. Então importe-se com ela. Cuide dela. E a sua atitude, o seu transformar, a mudança do seu coração, mudará as outras pessoas. Nós pensamos que podemos mudar as pessoas, não mudamos, mas você pode mudar a você mesmo e andar em amor e novidade de vida. Como isso? Pela unidade do Espírito. Busca a presença do Espírito Santo na sua vida. Ore, jejue, coloque-se diante de Deus, peça a presença de Deus e faça, cumpra as ordens do Senhor. Que Deus esteja te abençoando e abençoando a sua família. Vamos orar. Santo e eterno Deus, pedimos que o Senhor venha a fazer com que nós andemos como verdadeiros cristãos e sejamos abençoados por vivermos de modo digno da nossa vocação. Que a tua palavra trabalhe no nosso coração dia após dia, no nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.